A crise econômica dos últimos 2 anos deixou mulheres ainda mais vulneráveis ao desemprego, à fome e à violência doméstica. É 2022 e o mundo não é um lugar seguro para essa mulher. O agressor solto e ela presa. Pela síndrome do pânico, uma marca da violência, pelos cuidados da casa e do filho, pela perda da autonomia financeira. Eu estou há praticamente 8 meses sem trabalhar, sem ir ao meu local de trabalho. Eu estou trabalhando de casa, cuidando do meu filho, tentando fazer com que ele melhore. É 2022, mas as mulheres andaram 20 anos para trás nas contas da Organização das Nações Unidas. E no Brasil, os dados apontam na mesma direção. Com a crise que veio com a pandemia, as mulheres foram as primeiras a ser demitidas, o que levou à perda de uma série de direitos fundamentais, como a segurança alimentar, que é a garantia ao acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para a sobrevivência. Os economistas já estudam um fenômeno que chamam de feminização da fome. Para quase metade da população feminina, falta dinheiro para comprar comida. Entre os homens, a proporção é menor, de 26%. Ou seja, as mulheres estão com mais dificuldade de se alimentar do que os homens. E isso acaba gerando consequência para as crianças. E as crianças ficaram mais em casa, sem aula, as mulheres perderam capacidade de trabalhar por conta de ter que ficar em casa cuidando da família. Uma em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de violência nos primeiros 12 meses de pandemia. A maioria dentro de casa, vítima do parceiro. E ao contrário do que os próprios pesquisadores podiam imaginar, elas apontam como agravante da violência a queda da renda, mais do que o isolamento social. No primeiro ano de pandemia, o governo federal não gastou nem 30% do orçamento aprovado para as políticas de defesa da mulher. Faltou política pública do Estado brasileiro de acolhimento para essa mulher que vive em situação de violência. E faltaram as políticas especialmente de assistência social. Essa mulher, ela muitas vezes não tem creche ou escola para o filho, ela perdeu o emprego, ela tem uma inserção informal no mercado de trabalho, então ela não tem a renda garantida. Você fez curso de auxiliar? Não é difícil concluir que elas estão mais doentes, no físico e no mental. Uma pesquisa da USP feita nos primeiros meses de pandemia com tributários mostrou que a ansiedade, o estresse e a depressão atingiram bem mais as mulheres do que os homens. Quando a gente pensa que hoje as mulheres são as responsáveis principais pela próxima geração e elas mesmas não estão conseguindo ser cuidadas nesse lugar, ou seja, que a sociedade vira as costas e penaliza a mulher que está cuidando da própria sociedade, o que a gente vai ver é um sofrimento disseminado que vai afetar as próximas gerações e afetar os homens também. Sobrecarregada de trabalho com processos de agressão contra mulheres, essa advogada não fez o jantar naquela noite. Ele ficou nervoso, aí ele fez o comentário, eu tô com fome. E aí eu falei, se ninguém cozinhar também não tem comida. E aí ele pegou e quebrou a tampa do meu computador, me empurrou da cadeira e depois ele me enforcou. Ainda dói, mas Gabriela não é mais refém do ex-marido, condenado a 5 meses de prisão em regime aberto. Uma mulher que pode trabalhar é mais livre. Eu não sei se eu teria tomado a atitude que eu tomei se eu fosse dependente dele. Mas eu tinha minha carreira, tinha meu dinheiro, tudo. Por mais que eu achasse que eu ia ter uma queda na renda, no padrão de vida, ainda assim eu sabia que eu iria conseguir sozinha. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou que foram investidos cerca de 235 bilhões de reais em políticas de atendimento às mulheres no ano passado. Dinheiro que envolve também recursos de outras partes.